Se você tem dificuldade para entender o inglês falado, continue comigo porque você vai sair daqui conseguindo ouvir e entender 100% de um áudio de 50 segundos de puro inglês falado. E eu vou te mostrar em detalhes o que acontece no inglês falado, especialmente por nativos, que o torna tão difícil de entender. E uma vez que você começar a prestar atenção nesses detalhes, você vai notar que o seu listening vai começar a melhorar. E entender o inglês falado ficará cada vez mais fácil para você. Então bora lá? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e já vamos começar ouvindo o áudio. Hey, I went out for lunch today with Sam, and the restaurant we ate at had an additional 5% surcharge to the bill. Oh, really? Why's that? Well, I guess it was to help defray the cost of health care for their employees. I've noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Oh, that's that Healthy San Francisco program. Oh, yeah, that actually makes sense. Yeah, I first found out about it a few months back when I went to a meeting at work about it. Apparently, I'm eligible. Oh, yeah. Yeah, I think I saw something about the eligibility rules being that you need to make below a certain amount of money per year and you need to not have health insurance. Right, and also you have to work a minimum of, I think it's like 10 hours a week, 10 or 12 hours a week. Yeah. Ok, então acabamos de ouvir o áudio pela primeira vez e eu tenho certeza que a maioria de vocês teve muita dificuldade para entender o que está acontecendo aqui, para acompanhar o áudio. E tem algumas razões para isso e eu vou te mostrar os detalhes como eu disse. E a primeira coisa que explica aí que você teve muita dificuldade é a falta da transcrição do áudio. Porque quando você tem o texto do áudio correspondente, fica muito mais fácil de você compreender. Então você só ouvindo o áudio no inglês desse nível aqui, vai ficar muito difícil se você não está já acostumado com esse tipo de inglês e muito mais. Se você não conhece os vocabulários ali o suficiente para pegar o restante pelo contexto. Então a primeira coisa é o quê? Que você já tem que começar a ficar esperto aí. Você tem que ter a transcrição. É importante que você tenha tanto o áudio quanto o texto. Então essa já é a primeira coisa que vai te ajudar a entender muito melhor o inglês falado. Você precisa estudar o texto. A segunda coisa é que o material que você está ouvindo ali, você precisa conhecer pelo menos ali um pouco mais de 50% das palavras que estão sendo utilizadas naquele material. Porque se você não conhece muito bem as palavras, então o seu listening vai começar a ficar defasado. Aí a necessidade de você ter a transcrição para você aprender as palavras, para você ter mais contato com as palavras. Eu vou colocar o áudio mais uma vez aqui e agora a gente vai acompanhar com o texto. E eu tenho certeza que muitos de vocês que tiveram muita dificuldade agora ouvindo pela primeira vez, já vai melhorar um pouquinho, já vai conseguir entender um pouco mais, acompanhar um pouco mais, porque agora você está com o texto e com o áudio. E depois eu vou entrar aqui em mais detalhes para te mostrar o que torna muito difícil você entender o inglês falado. E a gente vai avançar aqui, a gente vai aprender muita coisa, de modo que no final desse vídeo eu vou colocar esse mesmo áudio novamente e você vai estar entendendo todo o conteúdo sem nenhuma dificuldade. Então vamos lá? Acompanha comigo aí mais uma vez ouvindo esse áudio, só que agora acompanhando com o texto. Hey, I went out for lunch today with Sam, and the restaurant we ate at had an additional 5% surcharge to the bill. Oh, really? Why's that? Well, I guess it was to help defray the cost of health care for their employees. I've noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Oh, that's that Healthy San Francisco program. Oh, yeah, that actually makes sense. Yeah, I first found out about it a few months back when I went to a meeting at work about it. Apparently, I'm eligible. Oh, yeah. Yeah, I think I saw something about the eligibility rules being that you need to make below a certain amount of money per year and you need to not have health insurance. Right, and also you have to work a minimum of, I think it's like 10 hours a week, 10 or 12 hours a week. Yeah. Beleza, então agora você ouviu o áudio junto comigo aqui pela segunda vez, acompanhando o texto. E eu tenho certeza, eu sei que muita gente já conseguiu elevar aí o nível de compreensão, já conseguiu acompanhar um pouco mais. Mas por que ainda continua difícil? Olha para cá, presta atenção aqui. Primeiro, no inglês falado, muitas coisas acontecem de forma natural. Você vai ter aí, olha, como eu já disse,
Primeiro tem a questão dos vocabulários. Se você não conhece muito bem os vocabulários que estão sendo utilizados naquele áudio, você vai ter muita dificuldade. Para isso, você precisa passar a conhecer esses vocabulários. E a transcrição é uma ferramenta extraordinária para você alcançar esse resultado. Outra coisa que acontece agora já é na parte da pronúncia em si. Então você vai ter aí palavras que são fillers. Essas fillers, palavras que são apenas fillers, são palavras de enchimento ou de preenchimento, se você preferir. São essas palavras como, por exemplo, o like, o you know, são palavras de enchimento. Elas não significam nada naquele contexto ali. Se elas estão sendo utilizadas simplesmente como fillers, elas não significam nada. Então, para que elas servem? Olha, quando elas não são utilizadas de forma exagerada, elas são utilizadas de forma equilibrada, elas servem para dar mais fluidez à fala, para dar aquele tom mais natural. Então fica uma fala muito ali natural, muito fluida. Agora, quando você usa de forma exagerada, aí já se torna um vício de linguagem, como o nosso famoso né. Se você fica utilizando a né o tempo inteiro, tanto enche o saco quanto dificulta ali, ó, prejudica a comunicação. Então, as fillers são basicamente palavras de enchimento. Por que é importante você saber disso? Porque se você não tem isso em mente, você vai ficar querendo buscar significados para essas palavras, porque apesar de ser só enchimento, elas estão ali acrescentando, aumentando o número de palavras naquele áudio, naquele conteúdo. E você já sabendo de antemão que elas são apenas fillers, você não vai ficar correndo atrás do que elas podem significar. Elas não vão atrapalhar a sua compreensão. Então esse aqui já é um ponto. Outro ponto que aí vai muito mais ainda na questão de pronúncia é que na fala natural vai acontecer muita redução de palavra, vai acontecer muita conexão, é um final de uma palavra se comunicando, se ligando com o começo da outra palavra e muitas vezes faz soar como se fosse uma palavra só. Você vai ter muita contração, é uma palavra que contrai ali junto com uma outra e fica parecendo uma só. Então tudo isso vai tornando difícil a compreensão se você já não tem costume, se o seu ouvido já não está suficientemente treinado para entender aquele conteúdo que você está consumindo. Então você tem as fillers, você tem redução de palavra, você tem contração e você ainda tem conexão das palavras. Sem contar aquelas palavrinhas que têm menos importância, que não carregam os significados principais da comunicação ali, que são pronunciadas de forma mais fraca, mais breve, mais desleixada, sem muita clareza. Então todos esses aspectos de pronúncia vão dificultar a vida de muita gente. Agora o que a gente vai fazer? Você ouviu junto comigo 2 vezes, a primeira de propósito sem a transcrição e a segunda já com transcrição, e você viu que já deu uma melhorada. Agora a gente vai estudar esse texto parte por parte e ouvindo o áudio também, e eu vou te mostrar essa questão de filler, de conexão, tudo isso aqui na prática. E não se esqueça que no final você vai ouvir o mesmo áudio e vai conseguir entender tudo. O que terá mudado? Olha, o que terá mudado é o que a gente está fazendo aqui. Não basta só ouvir. Guarda isso aí. Não basta só ouvir. Se você tem dificuldade para entender o inglês falado, tenha em mente o seguinte, que não basta só ficar ouvindo. Você pode ouvir várias vezes e não vai mudar muita coisa se você não arregaçar as mangas para de fato estudar essa bagaça. Então vamos lá, olha só, nós temos aqui o texto original junto com a tradução para nos dar esse entendimento inicial assim já mais instantâneo, só que a gente não fica apoiado apenas em tradução, a gente vai mais a fundo nos vocabulários. Então vamos ouvir parte por parte a partir de agora. Acompanha aí junto comigo. Hey, I went out for lunch today with Sam, and the restaurant we ate at had an additional 5% surcharge to the bill. Então aqui está dizendo o seguinte já nessa primeira parte. Ei, sabe, eu saí para almoçar hoje com o Sam e o restaurante em que comemos acrescentou uma sobretaxa ou uma taxa extra adicional de 5% na conta. Então, olha só o que está rolando aqui. A tradução também é importante para nos dar esse entendimento inicial assim já mais instantâneo. Então vamos lá mais uma vez? Ei, sabe, eu saí para almoçar hoje com o Sam e o restaurante em que comemos acrescentou uma sobretaxa adicional de 5% na conta.
Ok, já sabemos o que está acontecendo aqui. Agora vamos para os vocabulários. Eu separei alguns aqui para a gente dar uma olhada. Então nós temos aqui, primeiro, phrasal verb, que é o went out. Went out. Ele está no passado. Went out. Por que está no passado? Nós temos aqui o verbo went, que é do verbo go. Então você tem o go out no presente e went out. Went out. Ele vai aparecer aqui quando a primeira pessoa, a pessoa A diz aqui, ó. Hey, you know, I went out for lunch today. I went out for lunch today. Então, went out. Saiu. Sair. No nosso caso aqui é sair. Eu saí para almoçar hoje. Então, went out. Se fosse no presente, go out. Sair. E mais adiante, no nosso vocabulário, temos a palavrinha added. Added, que está no seu tempo passado. No presente seria add, que é adicionar. Então, se estamos no passado, é adicionou, adicionado, dependendo do contexto. Added. E ela vai aparecer quando ele diz aqui, ó. In the restaurant we ate at, added an additional, added. Então, aqui, ó, added, adicionou. Mais adiante, nós temos uma outra palavra aqui que é o surcharge. Surcharge. Esse surcharge significa taxa extra, sobretaxa ou encargo adicional. Você pode traduzir para qualquer dessas formas aqui que vai estar comunicando a mesma coisa. Surcharge. E ela vai aparecer já no final aqui, quando ele diz additional 5% surcharge to the bill. Surcharge. Então, surcharge tem essas possíveis traduções aqui, ó. No nosso contexto traduzimos para sobretaxa, mas eu poderia ter colocado aqui taxa extra, que comunicaria a mesma ideia. Então, olha só como que a coisa vai ficando mais fácil. E uma informação aqui importante para você. Você tem dificuldade para entender o inglês falado. Olha, quanto mais intimidade você passa a ter com o conteúdo, mais fácil vai ficando. Quanto mais você vai conhecendo as palavras e vai repetindo e vai tendo contato com ela, com o conteúdo em si constantemente, aquilo vai ficando mais fácil, vai ficando comum para você. Quando você ouve o áudio depois, ele vai ficando cada vez mais claro. Conforme você vai identificando as palavras, conforme você vai aprendendo as palavras, o áudio vai ganhando mais clareza, vai ganhando mais clareza. Conforme você presta mais atenção na forma que está sendo pronunciado, mais claro vai ficando ainda o áudio. Daqui a pouco você está entendendo sem nenhuma dificuldade. Por exemplo, olha só na questão de pronúncia o que ocorre aqui. Então você vai ter felo, como eu falei, vai ter redução de palavra, vai ter contração, vai ter ligação de palavra, tudo isso. Então olha aqui, ó. Ele diz hey, que é ei para nós. You know, então você tem aqui no you know a primeira filler. Aqui you know não quer dizer nada, é só um enchimento, é só aquela forma natural de falar. Então, you know, aí ele diz I went out. Olha a conexão aqui, ó. Ele não disse I went out, ele diz I went out. I went now. Então você tem os dois T's aqui no final da palavra mudo. I went out for lunch today. Aí ele diz with Sam. E essa palavra with, bem curta. With Sam. With Sam. Então você percebe que o with é bem fraquinho, é bem curto. Então é uma das palavras que não ganham tanta ênfase. Então se você o seu ouvido não está treinado o suficiente, você acaba nem percebendo que o with foi dito ali. E aí ele continua. And aí o and aqui, ó, com o D mudo, então já dificulta um pouco também. Então ele diz in the restaurant. In the restaurant, percebe como ele pronuncia restaurant? Duas sílabas. Restaurant. We ate at. We ate at. In the restaurant, we ate at. Então você tem aqui no ate, que é comeu ou comemos no passado, ele liga com at. We ate at. We ate at. E o at, no final aqui, ele conecta com added. Então fica mais ou menos assim, ó. We ate at added an additional 5% surcharge to the bill. Então você tem aí uma questão de pronúncia que, se você não se ligar, você vai ter muita dificuldade, vai continuar sempre tendo dificuldade para entender o inglês falado. Então vamos ouvir essa parte agora mais uma vez. Hey, you know, I went out for lunch today with Sam, and the restaurant we ate at had an additional 5% surcharge to the bill.
Ele continua falando assim, parece muito rápido, mas agora você já consegue acompanhar muito mais. E conforme você vai dando mais atenção a isso aqui, mais fácil vai ficando, mais claro o áudio vai se tornando para você. Agora vamos passar para a próxima parte, onde a pessoa B vai dizer o seguinte. Oh, really? Why is that? Percebeu? Ela fala muito rápido. Oh, really? Why is that? 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 Então você no começo aqui já tem uma fila, esse oh, só uma forma de expressar, é só um complemento ali para dar fluidez e naturalidade na fala. Oh, really? Why is that? E ela quer dizer aqui o quê? Oh, sério? Por que isso? Então ele diz que o restaurante adicionou 5% de taxa extra na conta deles e aí ela pergunta: Oh, really? Oh, sério? Why is that? Por que isso? Então você tendo esse olhar aqui, ó, acompanhando não só o áudio, mas também o texto e prestando atenção no que está acontecendo, você vai deixando o áudio mais fácil de compreender. Ouve aí mais uma vez. Oh, really? Why is that? Se você não tivesse em posse do texto e dando essa atenção que a gente está dando, talvez você nem perceberia o que ela está dizendo, né? Parece falar bem mais rápido, olha isso. Oh, really? Why is that? Né? Oh, really? Why is that? Meio de forma assim, muito espontânea, muito relaxada, que aí não dá tanta clareza dependendo da situação. Olha mais uma vez. Oh, really? Why is that? Não é isso? Agora, você tendo feito isso aqui, ó, é claro que você sabe agora o que ela está dizendo. Vamos seguir para o próximo trecho aqui, ó, onde a pessoa A vai falar mais alguma coisa. Well, I guess it was to help defray the cost of healthcare for their employees. You know, I've noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Parece que ainda é mais difícil do que a primeira parte. Então, quando você está diante de uma situação dessa, você tem que manter a calma, tranquilo e estudar aquilo ali. Você precisa dar tempo a você. Então, esse vídeo aqui é mais, na verdade, um convite para você começar a fazer isso. Muito mais do que você entender assim de forma já muito rápida, é você fazer esse exercício aqui, para você entender de verdade. Então vamos ouvir mais uma vez para a gente observar os detalhes. Well, I guess it was to help defray the cost of healthcare for their employees. You know, I've noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Aqui ele diz o seguinte: bom, acho que foi para ajudar a cobrir o custo do plano de saúde dos funcionários. Sabe, eu tenho notado muitos restaurantes aqui em São Francisco fazendo isso ultimamente. Nem parece que ele disse isso, né? Vamos ser sinceros? Não parece que ele disse isso. Deu ali uma metralhada de palavras ali do inglês e você meio que fica assim. Mas, olha só, vamos para os vocabulários primeiro. Porque você precisa identificar as palavras que você não conhece para começar a dar clareza ao áudio. A primeira palavra que eu marquei aqui é o defray, defray. E ela vai ser utilizada quando ele diz aqui, ó. Well, I guess it was to help defray the cost. Então esse defray é custear, pagar ou cobrir. Então agora você conhece a palavra defray. Defray, não importa que é a primeira vez que você está vendo ela. Defray significa, aqui foi traduzido aqui até para cobrir, no nosso caso aqui, ó. Bom, acho que foi para ajudar a cobrir os custos, ou o custo, que é a linha que está dizendo aqui. Well, bom ou bem, I guess it was to help defray the cost. I guess it was to help defray the cost. Não começou a ficar mais claro? O que era um bicho de 7 cabeças até ainda há pouco, agora começou a dar mais clareza para a gente. Então, defray, você aprende essa palavra e aí você torna mais fácil o áudio. Vamos para a segunda palavra que ocorreu aí nesse trecho. Healthcare. Healthcare. Healthcare significa assistência médica ou plano de saúde. E aí, onde que ela vai aparecer aqui? Quando ele diz to help defray the cost of healthcare for their employees. Então, healthcare, assistência médica ou plano de saúde. Mais uma palavra que você aprende nesse trecho que deixa mais claro a situação e contribuiu para aumentar um pouco mais a sua capacidade de entender melhor esse áudio em questão aqui. Agora vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é o employee. Employee. Employee significa empregado, funcionário.
E ela vai ser utilizada logo depois aqui, ó. Was to help defray the cost of healthcare for their employees. Se você não conhecia essa palavra, agora você ganha consciência dela, você aprende. É óbvio que você vai precisar de repetição, de mais contato com essas palavras novas, para elas de fato internalizar ali na sua mente, mas você já tem aqui uma noção melhor. O áudio agora está ficando cada vez mais fácil para você, mais claro de entender. O nosso próximo vocabulário é, na verdade, uma estrutura fixa. Entenda esse of late como se fosse uma palavra. É uma expressão, uma estrutura fixa. Of late, uma coisa só, ok? Então você entendendo ele dessa forma, fica mais fácil, você não se perde. Esse of late é o equivalente ao lately ou recently, que é até um pouco mais formal de expressar essa ideia aqui de lately ou recently. Vamos ver aqui? Então ela é utilizada quando ele diz assim, ó. You know, I have noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Doing that of late. Então, doing that of late. Ele pronuncia assim, ó, doing that of late. É o que? É uma palavra? São duas palavras que ocorreram aqui? O que está acontecendo? Doing that of late. Aí o texto vai te ajudar a entender melhor, vai te dar mais clareza. Você vai perceber que tem um doing, você vai perceber que tem um that, o of e a palavra late. E aí você prestando atenção na pronúncia, você vai notar que ele não pronunciou late, ele pronunciou ela de forma reduzida. Olha a redução de palavra acontecendo aqui. Late, late. E aí subentende-se que ele pronunciou late, mas não pronunciou ela toda de fato. Então, todos esses aspectos aqui é que vão te ajudar a entender o inglês falado. Voltando aqui, o late é ultimamente, o recentemente, of late, aliás. Of late, ultimamente, recentemente. E aí você poderia dizer, nesse contexto ali, ó, lately, recently. Aí olha como que ficaria. I have noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that lately. Ou doing that recently. Em lugar de of late. Então você, além de expandir o seu vocabulário, você aprende uma palavra nova, uma expressão, no caso of late, sabendo o que significa ultimamente ou recentemente, e ainda aprende palavras extras que podem substituir o of late, que é o lately ou recently. Você expande o seu vocabulário e a sua capacidade de compreender o inglês. Que bacana isso aqui, né? Então, voltando, agora a gente vai prestar atenção em algumas questões aqui da pronúncia, porque é importante você prestar atenção nisso. Então ele diz, well, outra fellow. Well, não significa nada aqui. Embora eu coloquei aqui, ó, bom, acho que, porque no português ela se encaixa como uma fellow também. Bom, esse bom é só um preenchimento. I guess it was. Então, I guess it. Você tem uma conexão e o it, o t é mudo. I guess it was. Was to. Esse was to é bem curto. Was to. Was to, que é uma palavra de função e não de conteúdo. Palavras de função, como preposições, elas tendem a ganhar menos ênfase, serem ditas com menos clareza. Isso pode influenciar na sua capacidade de entender. Então, was to help defray. Was to help defray the cost. Was to help defray the cost. Aí, aqui no cost, ele não pronuncia o T. Ele diz cost of. Cost of. Ao invés de cost of, ele conecta o S do cost com o of. Cost of healthcare. Então, of aqui ó, é bem curtinho também. Healthcare. For their, bem curto também. Employees. You know, aí outra fellow aqui. I have noticed. Esse have aqui é bem curto. I have noticed. Às vezes é tão curto que é representado dessa forma aqui, ó. I've noticed. E ele fala quase assim, ó. Mas ele diz o I've noticed. Tem um have ali bem curto. I've noticed a lot of. A lot of é bem curto aqui, só que com conexão, tá vendo? Ele não diz a lot of, ele diz a lot of. A lot of restaurants. Here in San Francisco. Doing that of late. Olha, doing that of. O that e o of, that of. Late. E o late, como eu disse anteriormente, não pronunciado totalmente, tem uma redução de palavra aqui. Então, redução, conexão, contração e por aí vai.
doing that of late? Vamos ouvir de novo e você vai perceber que esse trecho já começou a ganhar clareza para você. Well, I guess it was to help defray the costs of healthcare for their employees. You know, I've noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Viu aí? Então, só um reforço na tradução. Bom, acho que foi para ajudar a cobrir o custo do plano de saúde dos funcionários. Sabe, eu tenho notado muitos restaurantes aqui em São Francisco fazendo isso ultimamente. Então, você sabendo o que está rolando no texto ali, ó, o áudio vai ficando mais fácil para você. Agora, concluindo essa parte, vamos ouvir o que mais a pessoa B tem a dizer aqui. Oh, that's that Healthy San Francisco program. Ouviu? Olha mais uma vez. Oh, that's that Healthy San Francisco program. Oh, that's the Healthy San Francisco Program. Ela está dizendo que, oh, esse é aquele programa Healthy San Francisco. Se você fosse traduzir esse nome aqui, ó, é como se ela estivesse dizendo o seguinte, oh, é aquele programa São Francisco Saudável, algo nesse sentido. Mas como é um nome próprio, por exemplo, de uma empresa ou de um programa, algo oficial, você não vai traduzir o nome ali. Então, Healthy San Francisco. Healthy San Francisco. E aqui eu não marquei nenhum vocabulário, mas digamos que a palavra healthy seja nova para você. Aqui o healthy é saudável. Se você tira esse Y aqui, ó, você muda a pronúncia e muda um pouco o significado. Então, health é saúde. Health, do jeito que está aqui, ó. Health, saúde. Quando você acrescenta o I, você dá mais ênfase no final. De health, fica healthy. Healthy, aí é saudável. Viu aí? Então, tudo isso vai dando mais clareza para você. Aqui não tem muita coisa em relação à pronúncia, mas nós temos aqui, ó, oh, outra felo. Nós temos aqui that's, é uma contração de that is. That is that, viu? Então, você tem uma contração. Ao invés de that is, fica that's. That's that Healthy San Francisco Program. Oh, that's that Healthy San Francisco program. Mais adiante, então você tem a pessoa A que vai falar mais alguma coisa. Oh, yeah, that actually makes sense. Ele fala mais ou menos na mesma pegada que ela, né? Ouve aí de novo. Oh, yeah, that actually makes sense. Então ele diz, oh, yeah, that actually makes sense. Então, oh, sim, isso realmente faz sentido. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele usa felo de novo. Oh, yeah. Esse yeah aqui, que é a redução da palavra yes para sim, aqui é um afelo, na verdade. Mesmo assim, eu fui colocando aqui, oh, sim, apesar de ser um afelo e não quer dizer nada aqui no contexto. Aí ele continua, that actually. Ele não diz that actually. Ele faz uma conexão. That actually. That actually. E todos esses elementos aqui proporcionam uma fala mais rápida, mais fluida. Então, a gente sempre tem aquela impressão de que eles estão falando rápido demais. Às vezes a pessoa fala rápido mesmo, mas quando soma com esses aspectos aqui de pronúncia, fica mais rápido ainda, né? Aí ele diz, makes sense. E aqui como a palavra makes termina com S, e a próxima palavra sense começa com S, você não diz makes sense. Você mistura aqui, faz uma mescla, é como se tivesse uma conexão aqui. Make sense, make sense. Você pronuncia um único S. Make sense, make sense. Se em lugar de sense fosse algo como, por exemplo, vamos colocar aqui o that. Makes that, makes that. Então você percebe mais o S no final do makes aqui. Mas como é um sense, que também começa com S, você não percebe isso. É como se você pronunciasse um S só. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque se você não está com o ouvido treinado, faz parecer que ele está pronunciando uma única palavra. Make sense, make sense, make sense. Um desavisado vai pensar que é uma palavra só aqui. Então é importante você dar atenção para isso. Ouve mais uma vez. Oh, yeah, that actually makes sense. Oh, yeah, that actually makes sense. That actually makes sense. Viu aí? Oh, sim, isso realmente faz sentido. Esse actually foi traduzido aqui para realmente, porque no português é o que mais faz sentido. A tradução fica melhor com realmente do que esse actually seria, por exemplo, na verdade. Então ficaria, oh, sim, isso na verdade faz sentido. Fica meio assim, né? Então o realmente cabe melhor aqui do que na verdade. Mais adiante, vamos ouvir aqui o que a pessoa B vai falar agora. Yeah, I first found out about it a few months back when I went to a meeting at work about it. Apparently I'm eligible.
Então aqui o que que ela diz? Eu descobri isso pela primeira vez há alguns meses atrás, quando fui a uma reunião no trabalho sobre isso. Aparentemente sou elegível. Essa coisa de Healthy San Francisco, ela descobriu alguns meses atrás no próprio trabalho dela. Numa reunião discutiram sobre isso e foi a partir daí que ela passou a saber disso. É o que ela está dizendo aqui nessa passagem, nesse trecho. Aí ela diz: aparentemente sou elegível, ou seja, aparentemente eu posso participar, em outras palavras. Mas vamos aqui aos vocabulários. Nos vocabulários nós temos aqui um outro phrasal verb. Então, o primeiro foi aquele lá, né? Went out, de sair para almoçar. E aqui é found out, também está no passado. Found out, que é de find out. Find out, que é descobrir, no presente. Aqui, found out. Descobri, no sentido de eu descobri, e descobriu, depende do contexto ali. Found out. Ela vai ser utilizada aqui, ó. Yeah, I first found out about it a few months. Então, found out, descobri. E mais adiante nós temos a outra palavra aqui, eu marquei só duas nesse trecho, né? Que é o eligible. Eligible. Esse eligible, para nós é o elegível, aceitável. Você pode compreender como qualificado para tal coisa, apto para tal coisa. Então, para esse programa aí, ela tem os requisitos, como se fosse isso. Ela está adequada para isso, pode entrar, ela pode participar. Então, é exatamente essas coisas aqui que a palavra eligible, que ela utilizou no final, está querendo dizer. E na questão aqui de pronúncia, olha só, então ela diz, yeah, que é uma outra filler. Apesar de significar sim, mas aqui está sendo aplicada como uma filler, só preenchimento mesmo. I first, ela não diz first, o T aqui meio que pronuncia, mas ao mesmo tempo não, tá? Sai bem fraquinho aqui, então I first found out. Então você tem conexão, found out, depois tem found out about it. Percebe a quantidade de conexão só nesse trecho aqui? I first found out about it. I first found out about it. Muita coisa. Então ela fala isso aqui, se ela falar isso aqui rápido, imagina. Se você não estiver consciente de que tem esse monte de conexão aqui, que na verdade são algumas palavrinhas sendo conectadas, você se perde na hora do seu listening aí. Então, I first found out about it a few months back. When I, então aqui de novo, when I, outra conexão. When I went to no went, não pronuncia o T. Então ela já pula para a preposição que está aqui, ó. Went. Então, when I went to a meeting. Aí aqui no meeting, ela fala meio que reduzido, isso aqui é como se você tivesse que deixar assim, ó, para indicar essa pronúncia reduzida da palavra meeting dela. Então, meeting, é quase assim, meeting not. Então você tem um meeting not, ela faz uma conexão entre o N e o at. Meeting not. Work about it. Então, o work, você tem uma conexão com about it. Work. Ela não diz work about it. Ela diz work about it. No final, o about aqui, ó, conecta com it. Work about it. E aí ela diz, apparently I'm eligible. Apparently. Olha como que ela pronuncia a palavra. Essa aqui, ó. Apparently. O T aqui, ó, é mudo. Apparent. E já pula pro li. Apparently. Ela diz I'm eligible. Percebe como esse am aqui, ó, é pronunciado bem curto mesmo? De I am, você tem uma contração que fica I'm. Mas ela não pronunciou aqui, como na maioria dos casos não acontece, ela não pronunciou I'm. Ela reduz mais ainda na fala, na pronúncia. Apparently I'm eligible. I'm eligible. Viu como que ficou curto? Tudo isso aqui você precisa prestar atenção se você quer de fato entender o inglês falado. Vamos ouvir mais uma vez para a gente dar seguimento. Yeah, I first found out about it a few months back when I went to a meeting at work about it. Apparently I'm eligible. Viu aí? Quando você vai dando atenção, você passa pelas palavras, você vai observando, vê o significado das palavras ali individualmente, mas dentro do contexto, e você vai
tendo essa intimidade, o áudio vai ficando mais fácil, não é? Você não percebe aí que conforme você vai ouvindo depois de estar passando por esses detalhes aqui, fica mais claro, a clareza ela vai se aproximando, então você precisa muito disso aqui. Depois é só repetição, repetição, repetição e partir para o abraço. Agora vamos prestar atenção nessa próxima parte aqui, vamos ver o que a pessoa fala. Oh yeah, yeah. I think I saw something about the eligibility rules being that you need to make below a certain amount of money per year, and you need to not have health insurance. Aqui ele diz o seguinte: oh, sim, sim, acho que vi algo sobre as regras de qualificação, de que você precisa fazer abaixo de uma certa quantia de dinheiro por ano e não ter seguro de saúde. A princípio, né, você não pensa que tem esse tanto que tem essas informações aqui, que no português é isso que ele está dizendo. Mas você vai vendo com mais detalhe e isso vai ficando mais claro para você. Nos vocabulários, ele usa aqui a palavra rule, rule, que significa regra ou norma, dependendo do contexto. Então ele diz aqui, ó, a palavra rule vai aparecer quando ele diz aqui, ó, I saw something about the eligibility rules. Então, rules, rules, regra, norma e por aí vai. Mais adiante temos o below, below. Esse below, abaixo, inferior, isso aí vai depender do contexto. No nosso contexto aqui, ela vai aparecer aqui, ó, that you need to make below a certain amount of money. Below a certain amount of money. Então, below, abaixo de uma certa quantia de dinheiro. Below. E amount, amount, quantia, montante, né, que foi logo aqui em seguida. Below a certain amount of money. E mais adiante, insurance. Insurance, que é seguro. Ela vai aparecer já no final aqui, ó. Health insurance. Health insurance, ele diz, né? Yeah, and you need not to have health insurance. Você não pode ter seguro de saúde. Health insurance. Então, insurance. E na questão aqui da pronúncia, aí você vai ter aqui já de cara filo. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, sim. Yeah. Yeah de novo. I think I, olha a conexão. I think I saw something about the eligibility rules being that you need to make filler. You need to make esse filler below a certain amount. Olha, below a certain amount. Below a certain amount. Aqui ele não diz amount of. Você percebe que o F do of aqui, ele está em vermelho, indicando que está mudo. Então ele fala amount, amount, certain, aí ele faz uma conexão com o amount, com o of, certain amount of money, certain amount of money. E aí se você não tem o texto, se você não vê os detalhes, você observa o of aqui, passa batido, você nem capta isso. Certain amount of money, certain amount of money per year, and you need to not have. Aí ele diz, outra fila, health insurance. Aí ele faz uma conexão, health insurance, health insurance, health insurance. Beleza? Então, ouve mais uma vez. Oh yeah, yeah. I think I saw something about the eligibility rules being that you need to make below a certain amount of money per year, and you need to not have health insurance. Viu aí? Então, só reforçando a tradução, oh, sim, sim, acho que vi algo sobre as regras de qualificação de que você precisa fazer abaixo de uma certa quantia de dinheiro por ano e não ter seguro de saúde. E mais adiante aqui, já concluindo, vamos ouvir o que a pessoa B tem a dizer. Right, and also you have to work a minimum of, I think it's like 10 hours a week, 10 or 12 hours a week. Yeah. Aqui ela diz o seguinte, sim, ela acrescenta mais informação do que ele falou, né? Sim, e também você tem que trabalhar um mínimo de, acho que é tipo
10 horas por semana, 10 ou 12 horas por semana. Aqui ela acrescenta informação em relação a o que se exige para você participar desse programa de saúde. Vamos lá. Aqui eu não anotei nenhum vocabulário, mas vamos prestar atenção na pronúncia. Ela diz right, concordando com ele, certo? Ou poderia ser isso, que é uma forma de concordar também. Aí então, right. Ela não diz right, ela diz right, com T mudo. Aí ela diz and also, ela vai adicionar informação. And also, então, and está mudo D, fica and also, ela deixa o D do and mudo e faz uma conexão com also. And also, you have to work, o have aqui, ó, é mais curto, é mais breve. Então não ganha tanta ênfase, não é pronunciado com muita clareza. Geralmente acontece essas coisas aí, com algumas palavras. Então, você sabendo disso, mesmo que foi pronunciado fraco, você identifica ali na hora de ouvir. You have to work, percebe? Ó, work, mas o A, work, minimum of. Olha só, minimum of. Você não sabe se é uma palavra só, se foram duas. Minimum of. O que aconteceu? No final do mum, ela conecta com of. Minimum of. I think it's. Outra conexão. I think it's. Ela não diz I think it's. Ela já liga. I think it's. Like. I think it's like. Outra redução aqui na palavra like. Ela não diz like. Ela diz like. I think it's like 10 hours a week. 10 hours a week. Então, o 10 mais hours, ela conecta. 10 hours a week. 10 hours a week. 10 or 12 hours. 12 hours. Então, a palavra 12 aqui, ela conecta com hours. 12 hours a week. Então, za de novo aqui. 12 hours a week. 12 hours a week. Vamos ouvir de novo? Right, and also you have to work a minimum of, I think it's like 10 hours a week, 10 or 12 hours a week. Yeah. Viu aí? Então, reforçando a tradução, isso. E também você tem que trabalhar um mínimo de, acho que é tipo 10 horas por semana, 10 ou 12 horas por semana. Aí no final é que ele concorda. Yeah, sim. Então, basicamente, é isso aqui. Percebeu que você precisa dar atenção a alguns detalhes quando se trata do inglês falado? Se você quer ser capaz de entender o inglês falado, primeiro, você tem que estar ali com o vocabulário em dia. Se você está consumindo conteúdo que se trata ali de uma conversa no inglês natural, do dia a dia, o inglês da vida real, você não está entendendo, você tem que observar a questão de vocabulário. O quanto de vocabulário aqui nesse conteúdo, eu não sei. Ou, o quanto de vocabulário, eu sei. Se for uma quantidade muito pequena, abaixo de 50%, você vai perder muito conteúdo. Você não vai conseguir compreender muita coisa. Agora, se você já sabe, poxa, eu estou sabendo aqui mais de 50% dos vocabulários, eu reconheço aqui. Aí o restante você até começa a pegar mais pelo contexto. E aí você entende o geral ali daquele conteúdo. Mas você precisa saber reconhecer uma quantidade de vocabulário dali. Se você não reconhece, então tá aí a primeira coisa que você tem que fazer. Começar a aprender aqueles vocabulários ali. Depois, dar atenção a tudo que envolve a pronúncia. As conexões, as reduções, que palavra ali que está sendo reduzida? Qual é a palavra que ela está dizendo, não está dizendo toda? Qual palavra foi contraída com a outra ali? O que está rolando? Quais são as palavras que estão ganhando menos ênfase, sendo faladas com menos clareza e de forma mais curta? Quais são as palavras que estão ganhando mais destaque, que você consegue ouvir com mais clareza? Quais são as palavras que o finalzinho, as letras são mudas? Então você tem que observar todo esse aspecto. O quanto de filler está sendo utilizado aqui, para eu já separar, saber o que é filler e o que não é, para eu me focar mais no que realmente importa, nas palavras que realmente importam, em questão de significado, de eu aprender o significado. Tudo isso faz parte desse processo de você ser capaz de entender cada vez melhor o inglês falado.
Agora a gente vai ouvir o mesmo áudio completo de novo. E eu tenho certeza, claro, você vai entender tudo, você sabe o que está rolando, tanto por conta da ajuda da tradução, mas não só por isso. Por conta desse detalhe que a gente fez. A gente investigou mais, a gente passou por palavras, a gente viu a questão de pronúncia, então tudo isso contribui para uma melhor escuta da sua parte. Então você vai entender muito mais, é óbvio. Mas, para isso aqui se estabelecer e você melhorar ainda mais essa questão, é repetição. Por isso o material vai estar aqui, tanto o áudio quanto o texto, para você que quer dar continuidade nesse conteúdo aqui, para você realmente masterizar ele, ok? Repetição é o segredo nesse caso. Mas você já entende todo o áudio aqui. Isso é um resultado que você não pode negar, ok? Então acompanhe aí junto comigo mais uma vez. Hey, I went out for lunch today with Sam, and the restaurant we ate at had an additional 5% surcharge to the bill. Oh, really? Why's that? Well, I guess it was to help defray the costs of healthcare for their employees. I've noticed a lot of restaurants here in San Francisco doing that of late. Oh, that's that Healthy San Francisco program. Oh, yeah, that actually makes sense. Yeah, I first found out about it a few months back when I went to a meeting at work about it. Apparently I'm eligible. Oh, yeah. Yeah, I think I saw something about the eligibility rules being that you need to make below a certain amount of money per year, and you need to not have health insurance. Right, and also you have to work a minimum of, I think it's like 10 hours a week, 10 or 12 hours a week. Yeah. Ok, então trabalho concluído aqui. Eu tenho certeza que esse processo todo contribuiu para você começar a entender um pouco melhor o inglês falado. E não para por aqui. Eu vou fazer duas recomendações para você que quer consumir conteúdo nessa pegada aqui, no inglês mais real, no inglês que é um pouco mais difícil. A primeira recomendação é você entrar para a área de membros. Lá eu já cobri algumas conversas nessa pegada aqui, só que o conteúdo maior. Aqui eu trouxe um áudio de quase 50 segundos. Lá cada conversa com mais de 4, 5 minutos. Tem conversa lá com quase 6 minutos ou mais de 6 minutos. Imagina, eu tenho que dividir, fazer uma série para cada conversa. Então, daí 4, 5 vídeos nessa pegada aqui, vídeos um pouco mais extensos. Então, fica aí a minha recomendação para você entrar para a área de membros, porque lá vai ter muito conteúdo desse tipo aqui te esperando. Agora, se você não pode entrar para a área de membros, vou deixar aqui como recomendação pelo menos 2 vídeos nessa pegada, onde eu trago aqui com um áudio um pouco mais curto, mas que você vai aprender também igual você aprendeu neste vídeo. Então você tem aí 2 coisas a fazer, beleza? Seja entrar para a área de membros ou assistir um desses vídeos que já estão aí aparecendo para você. Te aguardo lá.